Olá! Nesse vídeo a gente vai tratar de dois assuntos: construir a perspectiva isométrica, enquadrar essa perspectiva isométrica dessa peça e ainda fazer o que a gente chama de transferência de ângulo. Como que a gente desenha ângulos não isométricos na perspectiva isométrica. Além de desenhar a perspectiva olhando as vistas, observem também que foram transferidas as cotas, e ali tem as cotas dos ângulos, tá? E a gente vai entender um pouquinho mais como que funciona esse processo. Então, a gente vai primeiro para o segundo ponto. Como que a gente enquadra qualquer desenho, independente dele ter ângulo ou não, uma perspectiva isométrica com instrumentos de desenho numa folha com margens e legenda? Como que funciona esse enquadramento? Eu gosto sempre de escrever comprimento, altura e largura total da peça, que isso aqui é determinante para a gente começar o enquadramento. Sendo que o primeiro passo passa por desenhar um sólido justamente com as medidas de comprimento, altura e largura, com os instrumentos. Mas por quê? A gente tem que tentar entender que qualquer objeto em perspectiva é como se ele tivesse inserido dentro de uma caixa, que é o que eu vou reforçar em amarelo agora. Então, se a gente pensar que esse objeto está inserido nessa caixa, a gente vai ter ali pontos, extremos que vão dar a nossa largura máxima de quanto que ele ocupa e quanto que vai ser a nossa altura máxima. Então, por conta do ângulo, parece que a gente usaria as medidas originais da peça, mas não, a gente vai calcular, ver quanto que é de fato essa medida aí. Então, vamos lá, peguei outra folha, tá? Comprimento, altura e largura da peça que foi dada, escala 1:1, para enquadrar numa folha A4. Então, primeiro, desenhar o tal do sólido geométrico, com as medidas reais desse comprimento, altura e largura, para a gente entender, de fato, quanto que essa caixa ocuparia dentro da folha A4 naquele espaço disponível, descontando margens e legenda. Primeiro passo, para a gente construir o sólido é fazer o eixo isométrico. Eu não estou preocupada com medidas, eu estou colocando aqui o eixo vertical, o eixo que a gente chama de OX e eixo AY. Qualquer coisa, dá uma revisada na aula de construção da perspectiva isométrica que você vai entender isso melhor. Lembrando que a perspectiva isométrica ela tem um ângulo de 30 graus. Agora, nesses três eixos, eu vou dispor ali as medidas, lembrando da escala 1:1. Então, eu estou usando a escala de 100 de centímetro, estou desenhando essa peça em milímetros, tá? Coloquei ali comprimento, altura e largura. A função do instrumento é agilizar o desenho. Então, depois que eu marquei essas três medidas no eixo isométrico, agora eu vou simplesmente fazer com o jogo de esquadros o fechamento desse prisma com as medidas desse sólido, com essas medidas de comprimento, altura e largura. Vocês estão vendo que eu estendo as linhas além do tamanho, porque eu quero que elas se cruzem e depois eu apago ali os detalhes, tá? Vou reforçar então. Não precisa fazer isso quando vocês estiverem desenhando, mas eu vou reforçar aqui o que fica, qual que é a intenção dessa caixa, digamos assim, aonde a peça em si vai ser meio que lapidada a partir dessas medidas aí, comprimento, altura e largura. Então, aqui eu tenho os meus pontos extremos, olha, que ocupa na altura e que vai me ocupar na largura. E para a gente descobrir essas medidas, eu vou simplesmente trazer essas referências até para baixo para construir ali uma linha de referência, porque eu tenho que medir isso daí em linha reta. Então, eu vou chamar essa nova medida aí de largura máxima que essa peça ocupa em perspectiva isométrica. Assim como eu vou puxar as extremidades de baixo e de cima para descobrir qual que vai ser a altura máxima em linha reta que essa peça em perspectiva ocupa. Então, eu não vou preocupar com medidas da peça em si. Essas medidas elas vão ser base para construir a caixa, para aí sim a gente transpor essas medidas em linha reta desses pontos extremos, tá? É essa distância que interessa para a gente na conta. E vocês vão entender melhor na hora que a gente for para o enquadramento na folha. Então, a minha largura máxima, eu peguei o escalímetro e medi, 116, e a altura máxima, 121. Então, vamos fazer o cálculo. Na horizontal, a gente tem 178 milímetros disponível de margem a margem, vai ter um espaço, mais a largura máxima, mais o espaço, tá? Essa é a conta e a gente vai substituir o valor que a gente encontrou medindo, a partir da construção desse processo e fazendo a conta, Desembolando aí essa expressão, cheguei que x, que vai ser o espaço,
vai ser de 31 milímetros. E na vertical, mesmo processo. Na folha 4 a gente tem 253 milímetros, que tem que ser igual ao somatório do espaço, a altura máxima, mais o espaço. Desembolando a conta, então, a gente descobriu que o espaço na vertical vai dar 66 milímetros. Então, a gente tem de espaço na horizontal 31 e na vertical 66. E o que ocupa em linha reta na largura máxima e altura máxima a gente acabou descobrindo a partir da construção desse sólido. Então, bora pegar agora a folha A4, com margens e legenda, para transpor esse prisma para lá. Agora a gente de fato vai executar o enquadramento depois do cálculo que precisou passar por esse processo aí, tá? Com esse auxílio desse desenho, né? Então, para ficar claro, é importante a gente entender que para o cálculo a gente precisa do desenho com o instrumento também. Beleza, vou agora transpor ali para aquela medida horizontal de 178 milímetros entre as margens, aquelas medidas de 31, 116 e sobrou aproximadamente 31. Pode ser que dê alguma pequena diferença e tá tudo bem, tá, gente? O que a gente quer nesse enquadramento é simplesmente achar o ponto do início da perspectiva isométrica para garantir que ela vai ficar centralizada na folha e que vai caber, né, sobre tudo isso. Então, tô aqui fazendo as linhas a partir daquelas referências das medidas de altura máxima, largura máxima e os espaços, para achar justamente agora aqui, traçando pela horizontal, na verdade, pelo enquadramento vertical e com traços horizontais, eu vou localizar o quadrado, digamos assim, né, o retângulo, na verdade, que vai estar inserida a minha perspectiva isométrica. Mas aí, em que ponto desse retângulo que eu vou começar a medir? Eu vou pegar essa medida ali de referência, ó, que é da extremidade até o vértice de onde se inicia, né, que deu 42, aí daquele ponto ali. Agora, aquele resto de retângulo, gente, eu não gosto nem de deixar. Eu localizei ali o ponto inicial, que é o vértice de baixo da perspectiva isométrica para começar a desenhar. Mas por que você está apagando tudo? Porque pode ser que, como às vezes a gente mede com escalímetro, a nossa medição pode ficar entre, digamos assim, um pauzinho e outro e fica impreciso. Se a gente for tentar forçar aquele sólido caber dentro do retângulo, pode ser que dê uma pequena diferença e que não caiba. E aí a sua perspectiva isométrica sai do ângulo, fica fora das medidas, tá? Então, eu deixo somente aquele ponto inicial e tô reconstruindo todo aquele processo da mesma forma. Coloquei o esquadro com ângulo de 30 graus, fiz primeiro o eixo isométrico, para depois sim marcar comprimento, altura e largura. Eu tô repetindo a caixa, nada mais do que a caixa agora centralizada na folha, depois que a gente fez o cálculo do enquadramento. Dessa forma, a gente vai ter distâncias iguais, né? Tanto na horizontal quanto na vertical. Estou também utilizando aquele mesmo processo do fechamento desse sólido, né? A partir do jogo de esquadro, jogo para um lado, jogo para o outro, e aí eu consigo fechar com o ângulo certinho o nosso sólido, e é dentro dele agora que a gente vai lapidar, observando, resgatando o esboço da perspectiva isométrica para ver as medidas, onde estão os recortes e etc. E agora vem a particularidade dessa peça. Ela tem ângulos, todos os dois recortes que ela possui, ela se baseia em ângulos. E eu não consigo fazer esses recortes se eu não utilizar agora o transferidor, tá? Para a gente transferir para o A4, né, esses ângulos, a gente precisa construir externamente. Também vou utilizar essa mesma folha do meu esboço para construir os dois ângulos que estão lá. Um é de 58 e o outro é de 55 graus, tá? Então, marquei ali, construí o meu primeiro ângulo de 58 graus e agora eu vou marcar o segundo, né? Linha de base alinhada, depois eu faço a leitura do ângulo e o alinhamento para poder fechar esse ângulo aí. Tá, mas eu vou fazer como? A partir do fechamento de um triângulo retângulo. Qual é a medida? Não importa, o que a gente vai fazer é transferir por proporção de triângulos, né? Essas medidas que a gente vai achar. O importante é que o triângulo retângulo tenha, além do ângulo de 90 graus, o ângulo que a gente está pedindo aí. E o outro vai ser por conta, não vai fazer muita diferença, tá? Que a gente precisa fechar esses triângulos com medidas aleatórias, mas que a gente vai pegar essas medidas aleatórias para transferir para
peça, para perspectiva. Então, aquelas medidas que eu tô marcando ali de 20 já tem na cota, tá? Peguei aquele ponto de referência, que é o vértice, e agora eu vou pegar com o compasso aquela medida, porque eu acho mais fácil, mais preciso, na verdade, aquela medida de A da base ali para os dois lados, que eu já vou construir os dois ângulos. Agora eu vou fazer as minhas verticais, para nelas marcar a medida de B. Também vou pegar essa medida com o compasso, essas medidas da altura do triângulo. Peguei, e agora eu vou transferir para aquela reta auxiliar vertical. E agora, gente, que eu tenho A e tenho B, eu faço o quê? Ligo. Quando a gente transfere ângulo com o recurso do transferidor, é dessa forma. A gente precisa construir tipo um triângulozinho auxiliar. Agora, tem casos de peças que têm ângulos não isométricos, que aí a gente transfere com as próprias medidas dos triângulos que são dados, tá? Com as medidas que tem lá de referência. Lembrando que tem uma altura ali de 17, tá? Eu já marquei e desci, mas mantive a angulação de 58 graus transferido. Agora, fazendo o processo de cima, é a mesma coisa, só que de uma certa forma o triângulo ele vai estar numa outra posição. Eu vou ter que pensar agora que aquela abertura, digamos assim, ela se dá para fora, né? Mas o processo é o mesmo. Também vou criar ali as minhas auxiliares verticais para poder transferir a medida de D agora. Agora eu estou trabalhando no triângulo CD. Coloquei a altura do triângulo. Vou fazer a linha de base ali para poder, nessa linha de base, marcar a medida de C. E o que eu faço quando eu tenho C, quando eu tenho D? É só ligar que a gente está transferindo o ângulo. Percebem como que existe uma distorção, inclusive com o mesmo triângulo transferido em duas posições diferentes? Eles nem têm o mesmo ângulo. Essa distorção ela é muito comum. Mas a gente precisa ter a técnica da transferência de ângulo. E a gente transfere justamente dessa forma. A mesma coisa, essa altura de cima aí é de 13 milímetros, tá? A gente não vai descer até o final do triângulo, até porque a gente colocou o tamanho do triângulo aleatório, e depois a gente só aproveita a angulação obtida para poder fazer o tracinho que a gente quer, né, de fato. Tô reforçando aqui, né, as linhas finais do desenho e vou transpor aquelas, né, que vão dar a profundidade e o recorte lá da parte de cima, a partir da medida da largura. Então, eu marquei ali a largura da peça, que é 48, e puxei a linha do vértice lá de cima até embaixo, tá? E por ângulo, né, pelas linhas paralelas, eu fui fazendo os demais fechamentos. Então, não é um processo difícil, é um processo um pouco demorado, né? Desde a construção do esboço até o cálculo do enquadramento, depois a construção dos ângulos, e é isso, né? O desenho final, agora, ele só vai faltar a parte de cotagem, beleza? Mas então, só para recapitular, a gente observou ali as três vistas, construiu a perspectiva isométrica à mão livre, desenhamos, né, aquele prisma com os instrumentos para poder calcular quanto que ocuparia na folha. Depois a gente transpôs os triângulos lá com os ângulos que foram solicitados, beleza? Então agora, né, que a gente já fez todo esse processo de construção da perspectiva isométrica, enquadramento, a transferência dos ângulos, a gente vai justamente entender agora como que vai ser a cotagem. Primeiro, acabamento, né? Eu vou retirar, remover com a borracha com muito cuidado todas as linhas que não são mais necessárias, tá? Pode ser que eu apague alguma coisa aí, mas depois eu reforço, não tem problema. Mas é porque tem que ter muito cuidado mesmo na hora de fazer essa limpeza, né? De tirar essas linhas que foram só linhas de construção, gente. O que fica mesmo depois de todo aquele processo é o que a gente tá vendo aí. E agora a gente vai acrescentar a cotagem. Eu utilizo, né, a cotagem respeitando a distância aí da linha que eu tô medindo, da aresta que eu tô medindo, até a linha de cota de 7 milímetros. Então, eu coto em paralelo, né, de 7 em 7 milímetros. Lembrando que a linha de extensão não vai encostar na peça, assim como a gente já viu nas regras, né, do vídeo que a gente fala sobre cotagem.
E aí eu vou puxar agora, tô observando o esboço, ele não tá aparecendo aqui para vocês, mas eu tô olhando, né, claro, o esboço, para ver quais as medidas que estão. Então, antes de fazer setinha, antes de colocar número, eu gosto já de puxar todas as linhas, tá? Que isso já me adianta muito, porque as setas e os números eu gosto de escrever com a folha solta, que aí eu tenho mais facilidade para escrita e para desenhar todas as setinhas. Então, eu tô puxando todas aquelas cotas de altura, comprimento, dos recortes, do próprio ângulo, né, das alturas e tudo mais. Para executar a cotagem do ângulo, né, dos dois ângulos aí em si, eu vou utilizar o compasso, tá? Para me auxiliar a fazer aquela curvinha e poder fazer o traçado desse ângulo aí, ó. E depois colocar a setinha, beleza? Então, vamos lá. Vamos agora soltar a folha para aí sim apagar também as linhas de extensão, elas passam de 2 a 3 milímetros depois da linha de cota. Então, eu vou apagar os excessos, apagar as linhas que eu não vou utilizar. E aí sim eu vou começar a desenhar as setinhas, né? Todas elas. E depois inserir os números e indo fazendo esses acabamentos, esse refinamento mesmo do desenho. Lembrando, gente, que esse vídeo tá acelerado, tá? Eu não faço nessa velocidade, não. Eu demoro um tempinho para poder fazer cada setinha com cuidado e também inserir os números, tentando aproximar o máximo possível da caligrafia técnica, beleza? Então, vou distribuindo aqui todos os números. Vai ficar faltando a altura, me perdoem, foi um equívoco meu, mas isso não vai trazer prejuízo para vocês estudarem, tá bom? Valeu, um abraço e até o próximo vídeo.